Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre 5 fatos em relação às compulsões. Então, bem rapidinho, o que é compulsão? Compulsão é aquele comportamento repetitivo que no senso comum as pessoas chamam de mania, são os rituais compulsivos que a pessoa faz de forma muito repetida, que podem ser mentais, por exemplo, eu rezar 15 Ave Marias, eu repassar 30 vezes a cena de uma situação ali na minha cabeça, ou eu ficar aqui durante, 15 minutos conferindo se eu não mandei nenhum xingamento numa mensagem no WhatsApp. É aquilo que eu faço de forma repetida, um comportamento repetitivo. Então eu quero falar assim, de forma bem objetiva e rápida, 5 fatos. Primeira coisa, não, manias não é a mesma coisa que compulsões. No senso comum a gente escuta muitas pessoas falando, eu tenho mania de limpeza, eu tenho mania de organização. Só que quando a gente fala de manias, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de pessoas que têm a tendência a serem mais, por exemplo, uma mania de organização, a serem mais organizadas, a serem mais, a terem um determinado hábito. Então, por exemplo, eu tenho a mania antes de sair de casa de ir ao banheiro para fazer xixi e em seguida tomar água, para não sentir sede na rua, por exemplo. Se você me perguntar, tá, mas será que isso não é toque? Não é uma compulsão? Não, por quê? Porque se você falar, não, Leila, a gente tá atrasado, você não vai poder fazer isso, tá tudo bem, eu consigo sim ir ao banheiro e sem tomar água, não vai acontecer nada, eu não acho que vai acontecer alguma coisa de ruim e eu não fico mega desconfortável, me incomoda um pouquinho, putz, podia ter aproveitado ir ao banheiro, né, vai que não tem banheiro ali, vou perder tempo procurando banheiro, mas tá tudo bem, se não encontrar banheiro tá tudo certo. Então, quando a gente tá falando dessas manias de maneira geral, a gente tá falando de coisas que não são prejudiciais, que nem é no toque. Agora, quando a gente fala de uma compulsão, que é o nome correto, porque mania até dentro da psicologia tem um outro significado, que é algo que acontece dentro do bipolar, né, do transtorno bipolar, mas não vou entrar nisso agora, se quiserem saber, pergunta que eu falo em outro vídeo. Mas quando a gente fala de compulsão, a gente tá falando de algo que toma muito tempo e que de maneira geral vai vir como uma coisa que você se sente obrigado a fazer, não é uma coisa prazerosa. Então, por exemplo, eu tenho mania de arrumar meu guarda-roupa, né, por cores. Então, rosa, preto, verde, azul e amarelo. Ok, se não puder arrumar, não vou sofrer, assim, eu prefiro visualmente de ver daquela forma, mas não vai gerar um grande sofrimento. No toque, sim. Se eu não consigo fazer de determinada forma, se eu não consigo arrumar o guarda-roupa fazendo aquilo que eu acho que tinha que fazer, eu deixo de fazer, né? Eu tenho uma paciente que tá já, há anos sem conseguir arrumar o guarda-roupa dela, agora com a terapia ela tá conseguindo arrumar, aos poucos. Então, no toque, a gente tá falando de algo que é forçado e que gera sofrimento. O segundo fato, nem sempre as compulsões vão vir como resultado de uma obsessão. Esclarecendo, sim, na maioria das vezes, quando a pessoa faz a compulsão, que é esse comportamento repetitivo, a pessoa faz por quê? Porque vem um pensamento na cabeça dela, por exemplo, se você não ajeitar as coisas de determinada forma, algo de ruim vai acontecer. Ou se você não dar 3 voltas na quadra, seu filho vai morrer. Ou se você não rezar 15 vezes, você vai pro inferno. Então, normalmente é isso, vem um pensamento, né, bem ruim, isso desperta ansiedade, por isso a pessoa faz a compulsão. Esse pensamento a gente chama de obsessão. Então, normalmente é isso. Porém, um fato é que nem todas as pessoas têm obsessão. Eu tenho pacientes que me falam, eu não tenho obsessão. E sim, você não tem obsessão. Porque a pessoa, né, que muitas vezes não tem a compulsão, ela tem aquilo que a gente chama de um fenômeno sensorial. O que é isso? É uma sensação que a pessoa tem ou de incompletude, ou de que não está suficiente, ou de que as coisas devem ser de determinada forma. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que, assim, ele não tem nenhum pensamento de que algo de ruim vai acontecer. Ele fala cisco, tá? Ele fala que se tem um cisco na roupa dele, até tô olhando aqui, tem um cabelo. Se tem um cisco na roupa dele, ele tem que ficar batendo, tirando, dependendo da gravidade na cabeça dele, ele até põe pra lavar de novo. Então, ele não acha que ele vai morrer, ele não acha que ele vai se contaminar, ele não acha que algo de ruim vai acontecer, mas ele tem uma sensação de desconforto quando ele não faz aquilo. E isso também é toque, apesar de não ter um pensamento dizendo que algo de ruim vai acontecer, também pode ser toque, porque isso gera uma ansiedade e um desconforto muito grande. Por isso ele se sente obrigado a fazer as coisas de determinada forma. Então, quando ele está escovando os dentes, ele demora muito tempo escovando os dentes, tomando banho. Hoje o banho tá melhor, ele leva meia hora, mas tá tentando reduzir também. Mas era pior do que isso.
Então, quando ele vai escovar os dentes, ele fica muito tempo enxaguando a boca, ele fica muito tempo, porque ele sente que não tá suficiente. Ele não acha que os dentes dele vão cair, ele não acha que vai se contaminar, nada, mas ele sente que não tá suficiente. Então, esse segundo fato é que nem sempre a compulsão, o comportamento repetitivo, vai vir por conta da obsessão. Na maioria das vezes, sim, porém existem casos onde não, onde a pessoa vai fazer a compulsão ainda que não tenha um pensamento. Então, eu, sei lá, vou ordenar as coisas de determinada forma, então esse vaso precisa vir um pouquinho mais pra cá. Ah, Leila, porque tem que ficar alinhado? Não necessariamente, porque, sei lá, eu sinto que tem que estar mais virado pra cá. Não por alguma lógica, porque tem que estar 90 graus em relação à luz ou à câmera. Não, por algum outro motivo. Um terceiro fato. Muitos de vocês ficam preocupados de não fazer as compulsões, né? Porque se você já está vendo esse vídeo, talvez você já tenha visto outros vídeos meus, onde eu explico que o tratamento do toque vai envolver não fazer as compulsões. Então talvez você já tenha visto meus vídeos e muitos de vocês ficam com medo, mas Leila, se eu não tomar banho X vezes, se eu não tirar o sapato quando eu venho da rua, se eu não fazer tal coisa, pode ser, se eu não conferir na hora que eu tô dirigindo, pode ser que aconteça algo, pode ser que eu atropele alguém, pode ser que se eu não tirar o sapato, pode ser que eu contamine minha casa. Às vezes aquilo que o toque vai falar pra vocês vai ter alguma mínima conexão lógica com a realidade, minimamente sim. Porém, o que vocês precisam entender? Que apesar de ter uma conexão lógica, diferente do meu paciente que ele enxágua muitas vezes os dentes porque ele sente que não tá suficiente, agora tá suficiente. Ele não acha que vai cair o dente dele ou que ele vai ter uma cárie. No caso aqui, por exemplo, não escovar os dentes, pode ser que eu pegue uma cárie, por isso que eu escovo. Mas o problema é que não é que você escova 5 minutos os dentes, você escova meia hora, você escova 1 hora. Ou a maioria dos meus pacientes que tem esse problema deixam de escovar os dentes porque vão demorar tanto tempo para escovar, que aí preferem não fazer. E aí, olha que loucura, né? Loucura, pelo amor de Deus, tá? No modo de falar. Mas olha que coisa paradoxal, que nem eu falei no nosso último vídeo aqui do canal. Então, pra eu não ficar gastando tanto tempo, né? A pessoa demora, por exemplo, um paciente, ele demorava muito tempo porque ele achava que tinha que esfregar tudo certinho, senão vai ficar algum resíduo de comida. Mas para não gastar tanto tempo, ele prefere não escovar. O que é mais fácil de ficar um resíduo de comida? Então, você vê como é paradoxal. Mas eu entendo, né? Tipo, muitas vezes é mais fácil não fazer mesmo aquilo que tinha que fazer, que é escovar os dentes, tomar banho, etc. Então, mesmo que pareça ter uma conexão lógica, realmente pode ficar um pedacinho de carne? Pode, mas de verdade a gente vai chegar a morrer se ficar... eu vou engasgar. Será que a gente realmente vai engasgar? Sei lá, criança. Quantas crianças não escovam os dentes? Necessariamente elas engasgam por não ter escovado os dentes, porque ficou um pedacinho de frango, de carne, do churrasco. Então, o que a gente precisa pensar? Sim, em alguns casos, é um fato que existe uma mínima conexão lógica, porém, ainda assim, nos casos de vocês que têm uma mínima conexão lógica, é exagerado, é demais. Eu não preciso ficar tanto tempo escovando os dentes, ou conferindo as coisas na rua, ou conferindo as coisas em casa. É exagerado. Um outro fato. A maioria das compulsões não tem uma conexão lógica. Então eu expliquei para vocês que quando tem uma conexão lógica, ok, mas ainda assim é exagerado. Mas a maioria das vezes não tem. Então o fato de eu alinhar um vaso não vai fazer diferença nenhuma com a saúde de alguém da minha família. O fato de eu não rezar X vezes não vai causar a morte de alguém. Então, na maioria das vezes, a gente não tem uma conexão lógica. O que a gente tem? Um medo muito grande. E para vocês garantirem, para vocês sentirem que nada de ruim vai acontecer, vocês vão lá e preferem fazer essa compulsão. E vocês precisam se agarrar a isso, assim, sabe? De que, poxa, se não tem uma conexão lógica, será que eu preciso mesmo? Leila, como que você vai ter uma conexão lógica? A maioria das pessoas faria isso? A maioria das pessoas daria, sei lá, 10 pulos pra garantir que nada de ruim vai acontecer com alguém. Claro que não é um exemplo tão simples que nem esse que eu tô te dando, mas assim, sei lá, a maioria das pessoas deixaria de comer num restaurante, de tomar um suco num restaurante porque acha que ia ter uma bactéria que ia matar ela e contaminar e etc. Não, então, claro, a gente pode, né, ter critérios. Então não vou comer, sei lá, salada na rua porque eu tô grávida. Ok, tudo bem, é uma escolha, não tem problema. Aí tem uma conexão lógica, mas não tem nenhuma condição que debilita, não tem nada que me debilita, e ainda assim eu escolho manter essas compulsões que são claramente exageradas, aí sim a gente precisa tomar esse cuidado. E por fim, o que vocês precisam entender? O quinto fato sobre as compulsões é que elas são que nem uma ratoeira. Como que é uma ratoeira? Imagina que eu sou um rato, eu amo queijo, tá? Isso na vida real. Mas vamos imaginar aqui que eu sou um rato e obviamente amo queijo.
O que a pessoa faz? Ela vai e coloca o que na ratoeira para atrair o rato? Um queijo. Aquilo que ele ama tanto, que é o queijo, custa a vida dele. Porque quando ele ir pra ratoeira, o que vai acontecer? Ele vai comer o queijo? Aparentemente vai. O queijo chama a atenção dele, mas o que acontece? Ele morre. O toque não vai necessariamente matar vocês, ele não vai matar vocês, tá? O toque não vai matar vocês, mas é fato que ele vai deixar vocês aprisionados que nem aquele rato. Pelo amor de Deus, não tô chamando ninguém de rato, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer aqui? Que aquilo que parece mais atraente, aquilo que parece que vai facilitar, é mais fácil eu ceder ao toque do que eu ficar aqui contestando do jeito que a Leila tá me ensinando. Isso vai continuar mantendo vocês num ciclo sem fim. É isso que mantém o toque. Vocês ficarem fazendo essas compulsões, vocês continuarem acreditando no que ele tá falando. E sim, eu tô falando pra vocês que às vezes vai parecer que tem uma conexão lógica. Ainda assim, vai ser a maneira que o toque vai encontrar pra te manter preso. Então, que nem uma pessoa que fica manipulando a outra pra ela continuar fazendo aquilo que ela quer, é mais ou menos isso que o toque faz. Vocês acham que vocês estão garantindo alguma coisa, vocês acham que estão se protegendo, vocês acham que isso tá preservando a vida de vocês ou das pessoas que vocês amam. Porém, a grande verdade é que isso continua mantendo vocês refém de sempre fazer a compulsão para se sentirem aliviados. Porque é isso. Como vem a obsessão, na maioria dos casos, já expliquei aqui que não em todos, vem uma ansiedade, um desconforto muito grande, a compulsão faz o quê? Alivia, porque vocês fizeram o que o toque mandou. Mas qual que é o ponto? Daqui a pouquinho a obsessão volta, ela não para. Se ela parasse, beleza, Leila, vai. Dei 10 voltas na quadra, mas parou, nunca mais veio. Ok, tá tudo bem, gente, vai, faz. Se fosse o caso, mas não é o caso. Daqui a pouquinho a obsessão volta, mas será que eu conferi direitinho? Será que na hora que eu tava conferindo, meu olho não olhou pro lado esquerdo em vez de olhar pro direito? E assim vocês começam a entrar num ciclo de dúvidas sem fim. Então, o ponto é que é como uma ratoeira que chama a atenção porque parece que vai ser a solução do problema fazer a compulsão, porém a grande verdade é que isso é uma grande cilada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Qualquer sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Lembrando que me ajuda muito se vocês se inscreverem neste canal, se vocês deixarem seu like e principalmente deixar comentários, tá bom? Me contem aqui o que vocês acharam. Muitíssimo obrigada a vocês e até o nosso próximo vídeo.